Bom dia a todos. Pode sentar, por gentileza. Hoje eu tenho uma palavra que, antes de iniciar ela, nós precisamos entender algumas coisas que falam em Coríntios. Então vamos ler juntos aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 16. Eu vou ler na versão NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. NTLH. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Há um segredo aí. E nós só descobrimos o segredo de Deus através do Espírito Santo. O Espírito examina tudo. O Espírito examina tudo. É que como se fosse um diagnóstico, como se fosse um médico, um doutor. Ele examina os detalhes. Até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Através do Espírito Santo, nós conseguimos, através da graça do discernimento, ser entregue uma revelação dos planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Presta muita atenção porque o sono, o frio, a chuvinha, a caminha vai querer te distrair. Mas eu estou lendo uma das versões mais fáceis, as traduções mais fáceis que tem hoje nas linguagens bíblicas, a versão NTLH. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu Espírito conhece tudo a respeito dele. 12. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos. Nós não recebemos nada desse Espírito, o Espírito que está no mundo. Você não nasceu para viver com esse Espírito, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo, através desse entendimento. Esse entendimento que é o quê? O discernimento. Já falei aqui, a bispa falou aqui, de Crônicas 12, 32, dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo. Filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo, através do discernimento. O que é o discernimento? O discernimento espiritual capacita a pessoa que tem o dom de identificar os tipos de espírito que se manifestam em uma determinada situação. Então volta lá, vamos voltar lá. Para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Então, para que possamos, através desse Espírito, 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. Quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. E não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Você entende essas verdades se você é espiritual. Se você não entende, vamos para o 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito. Você não pode receber porque você não tem Espírito. Você não entende. Você não discerne. Você não é revelado nada. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Você não recebe, você não entende. É como você tivesse
Não sei se você fala essa língua indiana, eu acredito que não, mesmo se você estivesse na Índia. Você não entende nada. Você não entende, você não compreende e você não recebe. Nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. Não tem outra maneira. Você só entende de modo espiritual. Por quê? Se você quer entender de forma humana, vai parecer o quê? Loucura. Vai parecer que somos loucos. 15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor. O valor. O que é valor para você? Quais os princípios? Você tem, através do Espírito, a possibilidade, o dom de julgar o valor de todas as coisas. Cada coisa tem o seu valor. O valor para você estar nesse momento é um valor que te custa muito. Te estar na madrugada, esmagando a tua carne, é um valor. Ou estar na cama nesse momento dormindo, tem um valor também. E que valor é esse? Quem vai pesar é Deus. Se você dá mais, recebe mais. Porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Presta muita atenção no que essa palavra está dizendo. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas. Porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Ninguém pode te julgar se não tiver o Espírito. Por quê? 16. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Eu quero ler na versão também Nova Bíblia Viva, NBV. Gostei muito dessa versão também. Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito para revelar a nós. Nós só sabemos tudo isso, presta muita atenção. Presta muita atenção, você não veio aqui para dormir. O seu espírito investiga. O seu espírito investiga. Lembra que no primeiro era examina. Esse está investiga. Ele investiga. O que é um investigador? Uma pessoa que vasculha. Uma pessoa que procura. Uma pessoa que não deixa passar detalhes. O espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Os segredos do Espírito é revelado para você, se você tem o Espírito Santo. 11. Ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando. Ninguém, na verdade, pode saber, você não pode saber. Ou como ela é na realidade. Você não tem como descobrir ou saber o que ela está pensando, somente Deus. E nem se ela está sendo sincera ou não com você. Mas você tem um Espírito que o quê? Examina e investiga. E te dá o quê? O discernimento. O que é discernimento? Uma pessoa com dom de discernimento saberá dizer se uma certa atitude vem do Espírito Santo ou de uma vontade humana, natural. Então eu estou tentando falar uma coisa mais simples possível para você entender. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus. Vamos voltar. Está pensando como ela, exceto a própria pessoa. Ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Qual é o Espírito do mundo? Quais os espíritos que o mundo quer te dar? O espírito do medo, da covardia, da mentira, da traição, o espírito do vício, o espírito da traição. Espíritos, tem milhares. E eu vou contar uma história para vocês aqui que você vai entender exatamente o que eu estou falando, mas eu preciso dar essa introdução para você entender. Mas o Espírito enviado por Deus para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênção concedidas por Deus a nós. Mas o Espírito enviado por Deus para que possamos entender. Você não entende os admiráveis dons da graça e bênçãos concedidas por Deus a nós. É para nós, um presente para nós. 13. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Foi-te dado isso.
Você não pagou por isso, você recebeu de graça, foi te dado. E não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Parece difícil, mas é fácil entender. Parece difícil, mas é fácil. É muito fácil o que a palavra está nos ensinando. 14. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é o que podem compreender. O que só pode ser entendido de maneira espiritual. Não há outra forma de entender os problemas da tua vida se não for tudo de maneira espiritual. Não é financeiro, não é economia, é espiritual. É uma doença? Não é uma doença, é espiritual. O homem espiritual, porém, tem uma percepção. Percepção, repita comigo, percepção. Eu adoro, gosto muito dessa palavra, percepção. Porque a percepção, ela vem do latim perceptione. O ato é feito da capacidade de perceber. A capacidade de perceber. Vamos lá, e a gente pode ser seletivo em cada percepção. Se você tem uma percepção visual, você tem a percepção de interpretar os estímulos visuais. Você tem uma percepção social, você tem a capacidade de interpretar um comportamento de um indivíduo. Cada percepção é uma percepção. Uma percepção musical é a capacidade de um indivíduo de reconhecer a percepção de um som, de uma nota, de um instrumento. Além disso, existem tipos de percepção que estão relacionadas a sentidos. Percepção auditiva, sinais sonoros. Percepção tátil, informação relativa ao tato. Percepção auditiva, olfativa, relacionada ao olfato. Gustativa, relacionada ao paladar. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas. O homem espiritual, se você não é espiritual, você não tem essa percepção. De todas as coisas, isso incomoda, olha que palavra, isso incomoda e confunde o homem do mundo. Se está te incomodando em algo, tem coisa errada. Se você não entende, tem coisa errada. Se está faltando percepção, então está te incomodando e te confundindo, você está o quê? Perdido. Já se sentiu perdido num culto? Eu já me senti. Todos já passaram uma situação dessa. E você está perdido porque você está mais para o mundo do que para Deus. Está mais natural do que sobrenatural. Está mais físico do que espiritual. Está mais para o mundo do que em Deus. Ou seja, isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Não há como você interpretar, não há como você revelar, não há como você discernir nada. Pois, 16, quem conhece a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a Ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Nós, repita comigo, nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Marcos 9. Vamos começar pelo 14. Marcos 9. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Antes de eu falar desse ponto, o que acontecia? Pedro, Tiago e João tinham descido o monte com Jesus, o monte que houve a transfiguração, onde lá eles viram Elias e Moisés, onde Pedro falou pelos cotovelos, vamos abrir umas 3 tendas aqui, vamos fazer um negocinho e tal. Por quê? Porque Pedro estava apavorado naquele momento.
Ainda veio uma nuvem, tá lembrando? Veio uma nuvem, passou em volta deles, e essa nuvem falou: ouça o meu filho amado. Após isso, eles desceram do monte, o monte da transfiguração, e chegaram nesse ponto. Quando eles chegaram, perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles, e alguns mestres da lei discutindo com eles. 15. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentar. Se você quiser, pode colocar na versão NVI, para mim é melhor. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Ou seja, era uma possessão, um demônio que travava a fala desse menino, mas não somente a fala. Isso era só um efeito. 18. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Pode deixar no 18. Isso é algo muito interessante quando nós lemos aqui, porque o diabo ele não estava fazendo isso somente com esse menino. Esse menino estava recebendo efeitos físicos, colaterais. Mas o diabo faz isso todo dia com as pessoas. Era uma possessão, porque a gente vê que isso é totalmente estratégico e calculado. O diabo, ele é um estrategista. Você vê, aonde quer que o apanhe, em qualquer lugar, em qualquer área da vida, ele pega a criatura, joga no chão. Ele espuma pela boca, ele trava a boca. Ele trava, ele fica rígido. Quais as áreas da tua vida que está rígida, estagnada? O pai, aqui, ele via que era uma possessão. Isso mostra que esse pai era conhecedor da palavra. Ele tinha um mínimo do discernimento, até mesmo um dia conheceu. Mas ele era religioso. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não estava tratando de forma espiritual, mas tinha o quê? A percepção que era espiritual. Ele tinha o discernimento ali que era espiritual. Ele entendia que aquele era o problema, tanto que ele levou para os discípulos, que não conseguiram expulsar. E esse problema espiritual, acontece isso todos os dias. E vemos que não era um problema físico, porque se você for diagnosticar isso, na minha própria família isso acontecia. Meu irmão o quê? Tinha ataque epilético. Isso aqui é característica de uma criança que tem ataque epilético. E se você enxergar que essa criança tem que ser tratada dessa forma, você vai o quê? Dar Gardenal, você vai dar todos os medicamentos, você vai travar essa criança, vai encher a boca dela de remédio, vai colocar tudo que tem direito. Tudo que o mundo te indicar, você vai botar na boca dessa criança. Hoje em dia, a gente vê que os pais não conseguem ter um mínimo de discernimento. Querem ouvir psicólogos, terapeutas e nada contra vocês. Mas se é um problema que está acontecendo externamente, isso não vem de forma externa, vem de forma interna. Isso é tudo, começa de forma espiritual. E esse caso é muito claro
que o problema aqui era com o pai do menino. Então, esse pai, ele levou para os discípulos, e vemos que eles não conseguiram expulsar. Esses discípulos estavam andando com Jesus, eles estavam comendo com Jesus, eles dormiam com Jesus, ele acompanhava Jesus, ele via os milagres que Jesus realizava. Tudo. Era falta de oração, era falta de experiência. Será que Jesus não estava ensinando direito? Será que Jesus era um líder ruim? Um líder que não sabia liderar, não sabia ensinar? Não tinha paciência para instruir, para demonstrar? E vemos que muitas vezes o problema não é com o líder, mas é com os liderados. Porque um dia com Jesus equivale a um ano. Um dia com Jesus equivale a uma vida. Nós vemos que o problema desses discípulos é que eles não criam. Eles andavam com Jesus, ele andava com Jesus, mas não cria em Jesus. Você pode conhecer, você pode andar, mas não necessariamente você enxerga Jesus. Quando Jesus ressuscitou, estava com aqueles 2 discípulos indo para o caminho de Emaús, eles estavam conversando com Jesus. Ainda falam para Jesus, parece que você é o único que não sabe o que aconteceu. E estavam com o rosto triste, entristecido. Andava com Jesus, mas não reconhecia Jesus. Não via Jesus. Se você não consegue vencer um problema espiritual, é porque você não crê. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas repita comigo, é contra potestades. Se a incredulidade está prevalecendo, então eu não irei vencer essas potestades. A incredulidade, ela não pode existir mais na sua vida. Porque você pode ter todas as ferramentas, mas você não tem o Espírito. Quando a gente pega um paralelo e olha a mesma situação de forma diferente da mulher encurvada, abra para mim, por favor, no livro de Lucas 13, versículo 11. 13, 11. Lucas 13, 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. De forma alguma ela podia endireitar-se. Eu acho que eu tenho uma outra versão ainda aqui, ó. Cadê ela aqui, ó? E viu uma mulher que andava encurvada havia 18 anos. Ela tinha um espírito que mantinha doente e era incapaz de endireitar. Era incapaz de endireitar-se. Ela ficava totalmente encurvada. Ela não podia olhar para cima, porque sempre é isso que o diabo quer. O diabo quer que você ande encurvado. O diabo quer que você ande olhando para baixo. O diabo quer que você não se levanta. O diabo quer que as pessoas encurvadas, elas ficam debaixo de uma pressão, elas vão se encurvando devido a pressões, devido a medos, devido à religião, covardia, preguiça, acomodação, zona de conforto. O diabo não quer que a gente olhe para cima. E ela não ficou encurvada de um dia para a noite. Isso foi acontecendo, isso foi e foi cedendo. Essa mulher foi aceitando. Repita comigo, ela foi aceitando. E a partir do momento que você aceita tudo que as pessoas te impõem, você vai andar encurvado. Deus não mandou você andar encurvado. Você está andando encurvado porque você trocou de Deus.
Quando você troca de Deus, você começa a se encurvar. Porque Deus, Ele direciona você, olhe para o alto. Você não tem como andar encurvado e olhar para o alto. Você anda encurvado olhando para baixo. O diabo quer que você fique abaixo. Ele pega a pessoa que está em Deus, coloca, ela pega e joga no chão. Do menino encurvado, gente, pelo amor de Deus. Onde quer que eu apanhe, joga no chão. Vai ser sempre dessa forma. Um cristão, ele tem guerras, mas ele ultrapassa, ele vence. Você não pode viver no chão, com a boca espumando. Não sai nada de bom, somente o quê? Aquilo que não é liberado por Deus. Range os dentes, fica rígido, não anda. As pessoas vão se acostumando a padrão baixo, uma vida mediana. Acostumando a orar para Deus te ajudar a comprar o remédio e não te curar. A bispa podia ter orado. Meu Deus, me ajuda a comprar Gardenal, me ajuda a conquistar uma prótese, a melhor prótese do mercado, para o braço do meu irmão. Mas não foi essa oração. Você realiza a mesma oração, depende da tua fé. Você pode orar, pedir para Deus, me ajuda a comprar um óculos novo, ou me ajuda a enxergar direito. Me ajuda a me curar, ou me ajuda a comprar medicamento para diabetes. Me ajuda a andar, ou me ajuda a comprar uma muleta, uma cadeira de roda. E eu estou dizendo, é por amor. Eu estou falando por amor, porque nós temos um Deus que cura, Ele é o mesmo. Você não pode aceitar coisa pequena. Deus não entra na tua caixinha mental, você que entra na dele. Eu acabei de ler. Através do Espírito, você entende o Espírito de Deus. E o Espírito Santo te revela os segredos, Ele examina e Ele investiga. Eu falei inicialmente. Você conhece os pensamentos de Deus, porque a sua mente em Deus, através do Espírito Santo, a sua mente se torna a mente de Cristo. O que é ter uma mente de Cristo? Uma mente ilimitada. Uma mente que não enxerga o que está na frente, enxerga o que Deus pode fazer através da sua fé. Então, aqui o menino endemoniado, o pai do menino estava jogando a responsabilidade para os discípulos. Isso acontece muito. O problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é o propósito, o problema é o horário da igreja, o problema é meu banco, é essa dívida, a economia, é o Bolsonaro, é o PT, é o sei lá o quê. E o problema não é esse. Você pode jogar, né? Como o mundo fala, a culpa é minha, coloca em quem eu quiser. É que é verdade, a culpa é tua e você bota em quem eu quiser. Essa é a frase do covarde, daquele que nunca vai vencer, porque não assume nada. O pai conhecia todo o negócio, mas o problema é os discípulos. Mas eles não conseguiram. Se eu tenho Deus que pode curar, por que eu preciso de discípulo? Se eu tenho Deus que eu posso libertar, por que eu preciso ficar toda hora, cada 3 metros, tá parando por irmão? Ô irmão, unge isso aqui para mim, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu preciso disso aqui, eu preciso dessa vitória. O problema não é isso, tá? O problema não é isso. Não acha que eu estou falando que não pode pedir oração. Não, pode pedir oração. Mas tem gente que pede para 15, 20 pessoas. Eu já falei com gente que no mesmo dia falou com 5 bispos, ou 5 bispos orou pelo propósito dela. Qual é a diferença do primeiro bispo para o último? Está crendo no quê? Fala para mim. Uma pessoa que pede para orar, todo mundo ora, mas ela não ora. O que você acha que vai acontecer? Não recebe. Não recebe porque Deus quer que a nossa fé seja ativada e não a fé do bispo seja ativada. A nossa fé, ativação de fé. O que a bispa fez na segunda-feira? Você passou aqui, ela queria uma fé ativa. Por quê? Porque Deus exige fé ativa para você ter uma vida ativa. Vamos continuar. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Até quando
terei que suportá-los. Você sabe o que essa frase de Jesus nos revela? Revela que é uma pista que não é o primeiro caso, isso vinha acontecendo. Esses discípulos vinham dando trabalho já para Jesus. Vamos lá. Em Marcos 6,30, a primeira multiplicação dos pães. Marcos 6,30, a primeira multiplicação dos pães. Marcos 6,45, Jesus andando sobre as águas. Marcos 8, segunda multiplicação dos pães. Eu posso falar de diversos milagres aqui que Jesus estava realizando. Mas eles não criam. Eles não criam. Eles não estavam crendo. Não precisa colocar. Pode deixar lá onde estava, no 19. Eles não criam. Ou seja, até quando terei que suportá-los? Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Infelizmente, muitos estão ouvindo todo dia Deus falar isso com vocês. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando você vai ter essa disponibilidade aqui? A gente acabou de viver um flerte, né? 1% da tribulação. O lockdown fechando as igrejas. Isso é certo? Claro que não. Mas isso é a prova que os dias estão sendo encurtados e a volta de Cristo está próxima. E muitos estão flertando. Até quando estarei com vocês? Não adianta depois buscar Deus quando Ele voltar. Acabou. Até quando terei que suportá-los? Quanto tempo Deus vai suportar a tua incredulidade, a sua falta de fé, a sua instabilidade, a sua insegurança, o seu medo, a sua falta de fé, a sua falta de crescimento, as suas mesmas roupas velhas, as suas mesmas desculpas velhas, os seus mesmos argumentos velhos, os seus mesmos propósitos velhos? Até quando Ele vai ter que suportar a sua mesma oração? Por que Deus tem que fazer se você não faz nada? Aí, bicho, você está falando que eu não faço nada? Não estou falando, seu propósito é igual. Você está 10 anos pedindo a mesma coisa, por que você acha que Deus não está respondendo? O problema é Deus, então? O problema é Deus? Culpa, então. A culpa é tua, você bote em quem quiser. Mas a questão é que eles estavam com Jesus e estavam vivendo assim. Você está no tempo da graça e pode viver outra coisa, mas não está vivendo. 20. Então eles trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, repita comigo, viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Olha que passagem forte. Aqui tem uma mensagem poderosa. Presta atenção. Quando você começa a mexer nas coisas, quando você decide resolver, quando você acorda de manhã, coloca a calça apertada e fala, não, hoje essa desgraça desse cigarro não vai mais dominar minha vida. Essa mentira não vai me controlar mais. Eu vou parar de trair todos ao meu redor. Eu vou parar de ser esse crente instável, oscilante, questionador. Esse crente que vive culpando todo mundo. Quando você decide mudar de vida, quando você decide tomar uma decisão na tua vida, sabe o que acontece? Eles trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, quando você leva, esse pai estava levando para quem o problema? Para Jesus. Esse pai estava levando para Jesus o problema. E quando você leva o problema a Jesus, convulsões na tua vida acontecem. É ou não é? Quando você decide tirar esse tumor, essa desgraça, tudo começa a acontecer. Em tempo de propósito, tudo começa a acontecer. Por quê? Isso se chama os últimos suspiros, os últimos gritos do diabo. Sempre vai ser dessa forma. O Espírito viu Jesus, mas aqui na Bíblia, você vê alguma frase, algum comentário, algum texto escrito, o Espírito viu os discípulos? Sim ou não? Sabe por quê? Porque Jesus, repita comigo, ele tinha a marca da promessa.
Você tem a marca da promessa? Porque se o diabo te vê, tem que coisas acontecerem. Porque se você está sendo inofensivo para o diabo, tem coisa errada. Se a tua vida não muda, quando o diabo, você decide alguma coisa na tua vida, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Nem o diabo acredita. Nem o diabo acredita porque você não tem a marca da promessa, você não assumiu o seu cristianismo. Você não assumiu a sua fé. Você ainda nega o nome de Deus e a mensagem de Deus. Porque não é só, porque a Bíblia diz, aquele que me negar, me envergonhar e envergonhar a minha mensagem, eu também envergonharei dele. Porque o diabo sabe que quem tem Deus. E o ponto aqui, repita comigo, o ponto é persistência. Se você persiste, você vence. Se você persiste, você tem resultados. Se você persiste, você sai vitorioso. O ponto é quanto tempo você vai aguentar. A prova da tua fé gera. Ela cria, ela gera a perseverança. Então a prova da sua fé gera perseverança. A persistência é o que vai colocar você em patamares altos ou patamares baixos. Porque aqui, nesse ponto, tem pessoas que agem de que maneira? Eu vou falar bem claramente aqui. As pessoas trazem o problema, as pessoas trazem a criança, as pessoas têm uma situação para resolver e o primeiro grito, o primeiro pulo, a primeira convulsão, não, deixa quieto, não, deixa, o remédio está resolvendo. Não quero causar dor para o meu filho. A dor você já está vivendo. Não, mas eu não quero causar, porque agora eu estava devendo um valor, agora dobrou o valor. Não, deixa quieto. Eu já ouvi de pessoas aqui, ninguém me contou, eu vi da boca da pessoa. Quando ela era espírita, ela não tinha tanto problema quando estava na igreja. Quando ela estava num banda, ela não estava com tanto problema quando está tendo na igreja. Ela conseguia pagar as contas. Essa pessoa não está aqui mais hoje na igreja. Mas, tenho certeza que o diabo não é bonzinho. É bem claro, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinca. Às vezes você acha que você está o quê? Mantendo a uma situação com um medicamento. Mas o diabo ele dá até o ponto de tragar. Ele vai alimentando. Deus ele não vem para aliviar, ele vem para curar. O diabo ele vem o quê? Para jogar o problema debaixo do tapete e segurar essa dor. Deus ele vem para abrir e arrancar o tumor. É completamente diferente as coisas. Tem pessoas que se acostumam em viver uma vida encurvada. A curvatura está boa. Chama atenção. Quantas pessoas, o assunto delas é o problema. Quantas pessoas você chega, como você está, rapaz? Rapaz, não está bem não. Perdi o emprego, o carro bateu. Minha esposa saiu de casa, meu filho está nas drogas. Então, mas Deus está comigo. Não, Deus não está com você. Não. Porque sabe o que acontece? Se nem para jejuar e orar, Deus nos direciona para lavar o rosto e andar com outro espírito, você imagina que o cara está na desgraça. Você acha que ele quer falar do problema ou fala do problema? Você quer falar com o problema ou quer falar do problema? Você fala com o problema. Você sai daqui, desgraçado da minha vida. Esse demônio da desgraça, da miséria, do vício, da bebida, da traição, da incredulidade, esse demônio sai da minha vida. Eu não aceito. Dessa porta, da minha porta de casa não entra. Vai ficar para a calçada. Porque na minha casa quem reina aqui é Jesus Cristo. Nós temos que colocar autoridade em ação. Quando pessoas levam problemas a Jesus, não estava levando a outro, mas a Jesus, problemas acontecem. E se você para, e se Jesus tivesse parado no meio do caminho, esse menino continuaria sendo jogado no fogo. Seria jogado no fogo e na água, no fogo e na água. 21. Jesus perguntou, há quanto tempo ele está assim? Você imagina, visualiza.
O menino está pulando lá, está tendo o seu ataque, e Jesus está ainda conversando, porque ele sabe que o problema não é o menino. O problema não é o menino. Coloca de novo ali, rapidinho, para mim, no versículo, no Lucas 13:11, da mulher encurvada. Só para eu dar um exemplo para vocês. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. 12, por favor. Coloca no 12, rapidinho. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre de sua doença. A mulher abriu a boca. Ela pediu alguma coisa? Hã? Jesus, ao vê-la, chamou à frente: você está curada. Para que Jesus vai manter uma pessoa na dor? Para que Jesus tem o prazer de manter uma pessoa na desgraça? Ao vê-la. É na hora. É de forma imediata, é de forma instantânea. Jesus não tem prazer na desgraça. Ele não tem o prazer de te ver no fracasso, na derrota. Não é isso o prazer de Deus. É na hora. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, está livre da sua doença. Vai. Deu na cabeça, vai, se endireita, acabou. Acabou. Resolveu. Agora volta ali. E Jesus perguntou ao pai: o menino está pulando ali, gente. Está convulsionando, está saindo espuma pela boca. Está sentindo... Há quanto tempo ele está assim? Criatura, o problema é contigo. Você não está vendo? Desde a infância esse pai é conhecedor e está deixando esse menino desse jeito. 22. Muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. O Espírito faz isso, gente. Ele faz isso, ele não é bonzinho. Não brinca com o diabo. Só se você tem autoridade. Se Deus está contigo, você tem o poder de dominá-lo. Agora, o bispo já falou aqui, o diabo é um cachorro na coleira. O Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Não é para machucar, é para matar. Ele vai para matar. Mas se podes, você acha que Jesus pode? Você acha que Jesus pode ou não pode fazer? Porque os discípulos não puderam. Mas se podes, tem compaixão, volta ali. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora Jesus vai falar essa frase que a gente já conhece. Se podes, diz Jesus, tudo é possível aquele... Vamos falar junto? Tudo é possível aquele que crê. Como se podes? Mas como se pode? O problema é com você, você não crê. Você jogou para cima dos discípulos, você jogou para outro, agora está jogando para cima de mim. O problema é contigo. E quando você assume que o problema é com você, quando você reconhece a sua incredulidade, quando você vê a sua fraqueza, quando você coloca as sandálias da humildade e tira o orgulho e a arrogância da tua vida, sabe o que acontece? 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio-me. Ajude-me a vencer a minha incredulidade. Ajude-me a vencer, porque o problema é comigo. Eu estou causando isso na vida do meu filho. Tem pais que não estão vendo que o problema não é o menino de 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos. O problema é que Deus está tratando com ele para mudar você. O problema é que as suas circunstâncias estão sendo alteradas para você mudar o seu coração. Nós temos que mudar o nosso coração, porque senão vamos passar a nossa vida, desde a infância, nossos descendentes, desde a infância, passando desgraça. E ainda a gente fica perguntando para Jesus se ele pode fazer, se ele tem o poder, se ele pode curar, se ele pode me ajudar a pagar essa dívida, se ele pode trazer cliente novo. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo,
espírito mudo e surdo. Infelizmente é isso que o Espírito sempre faz com as pessoas. Elas não ouvem a palavra e não conseguem orar. Não abrem a boca e só abrem para reclamar. E se falam, falam a linguagem do diabo. E se pedem e não recebem, não recebem por quê? Pediram por motivos errados. O espírito imundo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre. Porque quando expulsa, quando você recebe uma libertação, ele só volta se você quiser. Bispo, mas por que eu vou querer uma desgraça na tua vida? Na minha vida? Por quê? Quando você volta a ressuscitar o seu velho homem, a sua velha mulher, o velho mentiroso, o velho incrédulo, o velho oscilante, o velho, ele vai ressuscitar junto. Você está entendendo? O problema vem junto. Quando você abre uma brechinha, você abre uma brechona. Quando você você dá a possibilidade, o diabo ele vai atuar na possibilidade. Ele não precisa de 100%. Ele não precisa de 10%, ele precisa de 0,001 para destruir completamente a tua vida e a vida dos seus descendentes. Eu ordeno que o deixe nunca mais entre, é eterno, não é depois, tomar um medicamento aqui, depois vai voltar a doer depois, mas eu vou continuar. Não, é de forma eterna, é de forma decisiva, é eliminando o problema e não aliviando o problema. 26. O Espírito gritou, agitou. Vamos voltar de novo ali que eu falei. Quando apresentou Jesus, ele convulsionou. Agora, quando estava para sair, presta muita atenção. Esse é o ponto, daquele ponto que a gente ouve há anos, frases no mundo. Nadou e morreu na praia. Pessoa nadou. Quando sentiu o cheiro da areia, morreu na areia. Tem pessoas que chegam até quase o final do propósito. Tem pessoas que sentem o cheiro da bênção, da porta aberta, mas está parando. Por quê? Porque o Espírito gritou. Porque a situação se levantou. Porque a dívida aumentou. Porque o problema de casa piorou. Porque agora a mulher não quer mais vir na igreja. Agora tudo desandou. O Espírito agitou. Ele agitou. O problema se agitou. E pega essa área que está problemática na tua vida. Imagina isso. O final. Naquele ponto de sair. Daquele último suspiro do arrebentar. Ele se agitou violentamente e saiu. Ele saiu. O menino ficou como morto. Tem situações que a gente parece que perdeu. Tem situações que parece que Deus, ele esqueceu de mim. Tem situações que parecem que eu perdi o menino. Que eu perdi a criança. Que eu perdi o negócio. Que eu perdi o contrato. Que eu perdi a batalha. Ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, perdeu. Aí o babacão ficou tanto na igreja, tá aí, ó. Perdeu. Aí, os 52 dias não é resolver? Se jejum não é resolver? Mas esse, tá aí na madrugada não é resolver? Ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Jesus estava lá, gente. Podia morrer, mas volta à vida. Quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? É Jesus que estava lá, não eram os discípulos. Você não está levando para Jesus, você não está levando para advogado, para o promotor, para o juiz, você não está levando para ninguém, você está levando para Jesus. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Isaías 33, 22. Pois, vamos falar junto. Pois o Senhor é o nosso juiz? O Senhor é o nosso legislador? O Senhor é o nosso rei? E? Eu não entendi. É Ele, não é outro. É Ele. Volta lá. É Ele que vai salvar.
É Ele que vai salvar. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou. Ele sempre vai pegar ele. Ele tomou pela mão e o levantou. E ele ficou em pé. Não foi Jesus que colocou de pé. Ele tomou pela mão. Ele levantou, mas ele que ficou em pé. Ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular isso que muitos vivem perguntando: por que não conseguimos vencer? Por que eu não consegui curar? Por que eu não consegui expulsar? Por que eu não consegui fechar esse contrato? Por quê? Por quê? Por que, Jesus? Porque você faz o básico, você faz o mediano. Você quer só entregar as pequenas sementes, colheitas. Mas para viver milagre grande, você tem que entregar coisas grandes. Para eu viver o sobrenatural, eu tenho que entregar aquilo que é sobrenatural. Para eu receber tudo aquilo que eu nunca recebi num propósito desse, eu terei que fazer aquilo que eu nunca fiz em um propósito. 29. E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Só sai pela oração e pelo jejum. Tinha uma passagem que agora eu não sei onde está, mas está, ele fala que Paulo fala sobre quando você vence coisas fáceis, difíceis, mas é fácil. Você vence situações fáceis. Porque são situações, mas perto do que Deus te entrega, você vence. Se você não vence coisas fáceis, você não vai entrar em patamares mais difíceis. Se você não faz o básico, um jejum, uma oração, uma madrugada, tudo que eu tenho oportunidade, tudo que está aberto, possibilitando eu realizar, não peça mais para Deus, porque você não entrega mais em Deus. Se você está na madrugada, você quer algo a mais de Deus. Senão você não estaria na madrugada. Você quer algo poderoso em Deus. Você não está aqui brincando. Ninguém brinca de ser cristão. Ninguém está querendo brincar aqui nessa madrugada. Brincar de ficar uma noite inteira e acordar moído na quinta-feira. A gente tem que o quê? Reconhecer. Ajuda-me a minha incredulidade, ajuda-me a falta de, ajuda-me a inconstância, ajuda-me a oscilação. Reconheça, assuma que Deus vai fazer. O ponto aqui é você reconhecer a persistência de quando tiver o problema convulsionando, gritando, agitando-se violentamente na tua vida. Eu continuo, eu não paro por nada. E mesmo se ele morrer, e muitos falarem, perdeu, acabou, foi trouxa, olha o babacão. Eu continuo. Porque a minha fé, a prova da minha fé gera perseverança. E no final, Jesus levanta a situação de novo pela mão. Ele se coloca e você fica em pé novamente. O contrato é assinado, a bênção é entregue, a cura é realizada. Tudo acontece porque eu persisti até o fim. Eu entendi que isso não deve mais permanecer na minha vida. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Vamos entender o que Deus está requerendo de nós. Coloca em Salmos 145, 14. Salmos 145, 14 para mim. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Ele ajuda. Você pode estar caído, você pode estar cheio de dúvidas no coração. Mas ele levanta, ele sempre está lá. Sempre com a tua mão estendida para te levantar. A questão é se você vai querer pegar na mão de Jesus ou não.
a mão dele sempre está aberta. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós entramos na sua presença nessa madrugada, meu Deus, e agradecemos, meu Deus, tudo que o Senhor está fazendo por nós. Agradecemos, meu Pai, essa mensagem, essa palavra, essa direção, esse entendimento, essa revelação. Oh, meu Deus, esse discernimento que o Senhor nos entregou nessa madrugada, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Oh, meu Deus, eu peço que essa palavra infiltre. Ela, meu Pai, entre, domine, conserte, modifica, lapide, meu Pai, a cada mente moldada, meu Deus, a cada mente, meu Pai, que se adequa a padrão mundano, mas, meu Deus, nós sabemos que não há como entender padrões cristãos, padrão de Cristo, sem a mente de Cristo, que o Senhor, meu Pai, venha nos entregar uma mente renovada, entregue, levantada, alterada, forte, fortalecida, meu Deus. Oh, meu Deus, cada um, meu Pai, tem os seus motivos de estar aqui, meu Deus, mas todos levam ao Senhor, todos levam ao relacionamento, todos levam, meu Pai, a pergunta se podes, mas todo aquele que crê vai poder, todo aquele que acreditar vai viver, todo aquele que confiar, meu Deus, vai receber, Senhor. E nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e que a Tua palavra, meu Pai, seja derramada, meu Pai, que ela seja, meu Pai, derramada sobre cada vida, meu Deus. Oh, meu Deus, eu consagro a cada vida, eu abençoo, meu Pai, Teu povo, meu Deus, eu consagro, meu Pai, as obras das mãos, a planta dos pés, eu consagro, meu Pai, a cada situação que pode estar travada, rígida, espumando pela boca. Ah, meu Deus, situações que estão sendo colocadas no chão, situações que estão sendo colocadas como mortas, meu Pai. O Senhor é o Deus que ressuscita os mortos, meu Deus. E se o Senhor permitir, Senhor, se a Tua misericórdia for, meu Pai, totalmente liberada a nós, toda situação morta vai ressuscitada. Ressuscita, meu Deus, ressuscita, levanta o Teu povo, meu Deus, que o Teu povo receba, meu Deus, curas, libertações, meu Pai, portas abertas, contratos fechados, assinados, respondidos. Oh, meu Deus, que o Teu povo, meu Pai, seja abençoado, meu Pai, que as bênçãos do Senhor, meu Pai, recaem sobre cada um, meu Deus, não somente sobre as nossas vidas, sobre a nossa descendência, sobre a nossa descendência, meu Deus. Oh, meu Deus, não estamos aqui somente por nós, mas, meu Pai, por uma vida poderosa, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor faz em nós para fazer através de nós, e que o Senhor faça através dos disponíveis de coração, meu Deus. Somos aqueles disponíveis de coração que está vivendo e acreditando na Tua palavra. Eu consagro a cada um, meu Deus. Eu determino respostas. Eu determino, meu Pai, um arrependimento profundo e sincero, verdadeiro, honesto e imediato. Eu determino, meu Pai, que o Teu povo conheça o Senhor, mas não conhecimento de livro, conhecimento da sabedoria humana, conhecimento de exemplos, meu Deus, mas conhecimento do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que revela segredos, que examina e investiga, meu Deus, os segredos mais profundos de Deus, meu Deus. E queremos viver os segredos mais profundos do Senhor, meu Deus. Os planos do Senhor queremos que seja realizado, concretizado na nossa vida. Ah, meu Deus, nós queremos viver esses planos, meu Deus. Meu Pai, muitas vezes muitos estão oscilando, muitos estão
estão, meu Pai, meu Deus, colocando, meu Pai, como um cavalo selvagem a sua mente. Ela vai para todo lado, ela aceita qualquer coisa, qualquer seta inflamada do maligno está entrando, mas a tua palavra diz que a prova da nossa fé gera perseverança, e o escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno, meu Deus, e que esse escudo, meu Pai, venha nos blindar, nos proteger, meu Pai, travar, meu Pai, toda a situação que venha, meu Pai, para nos instabilizar, nos distrair, nos fazer cair, meu Deus, que a persistência, a consistência, o continuismo, a perseverança, o foco, meu Pai, seja um pilar, um valor, um princípio, um caráter da nossa vida, que vivemos e viveremos dessa maneira, meu Pai, pela fé, meu Deus, porque aquele que vive pela fé, meu Deus, vive pelo Senhor, meu Deus, crendo no Senhor, acreditando e confiando, meu Deus, que a situação pode pular, pode agitar, mas no final, meu Deus, para sempre, essa situação nunca mais vai voltar, meu Deus, nunca mais vai bater na minha porta, nunca mais vai bater nas minha descendência, nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos, meu Pai, que essa situação morra aqui, que essa situação seja enterrada e nunca mais ressuscite, meu Deus. Nós enterramos e determinamos, meu Pai, a morte desse problema. Meu Pai, nós determinamos a destruição, o cancelamento, a anulação, meu Pai, dessa situação na nossa vida, e que no Senhor, verdadeiramente, meu Pai, viveremos e seremos sim, meu Pai, mais que vencedores, meu Pai, mais que vencedores, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus.